Pronto, começamos a gravar. Uma boa noite. E vamos iniciar hoje, no dia 5/5, a aula de ótica. Veja, eu tive que pegar uma parte do material no livro do Resnick, certo? Do Halliday Resnick. Então, isso está um pouco separado, esses conceitos de ótica, tanto na parte que ele fala de eletromagnetismo, quanto na parte que ele vai falar também de ótica em si. Então, alguns conceitos são interessantes. Primeiro, nós vimos uma onda, nós estudamos sobre uma onda, não foi? E como é que nós estudamos como aquela onda? Nós vimos ondas transversais e ondas longitudinais. E vocês poderiam me dar um exemplo de uma onda transversal? Vocês poderiam me dar um exemplo de uma onda transversal? E aí, vocês estão me ouvindo? Estou, professor. Também lembrar aqui. Então, um exemplo de uma onda transversal. Vocês lembram pelo menos o que é uma onda? Uma onda. Não tem nenhum exemplo que eu dei na aula, vocês não lembram de nenhum exemplo, porque vocês não leram o mesmo material. Se vocês não leram o material, o curso de vocês não vai ter sentido. Vocês precisam ler o material. Então, queria que vocês me dessem um exemplo de uma onda transversal. Eu falei disso em muitas aulas. Eu queria o exemplo de uma onda transversal. E aí, o que é que vocês me dizem? Sou uma onda de uma corda balançando para frente. Pronto. Uma onda, quando eu balanço uma corda de cima para baixo, de baixo para cima, eu tenho uma onda transversal. Uma onda eletromagnética, ela pode ser entendida por uma onda transversal. Nós vimos isso de forma cansativa até. E como é que é a equação para uma onda transversal? Como é que eu chamo essa equação? Eu posso aproximar por uma determinada função. Que função é essa? E aí, que função é essa lá que eu aproximo uma onda transversal? E aí? Que tipo de função eu uso para representar uma onda transversal? Vocês lembram? Estou esperando. Se não lembra, diga não lembro. Não lembro não, professor. Não estou lembrando não. Então, meu irmão, eu vou ter que voltar da aula todinha, porque isso é o básico do básico da disciplina. Básico do básico. Tudo que eu queria na disciplina era só que vocês soubessem qual é a equação de uma onda. Nem a equação da onda, que é uma derivada parcial. É somente a função que representa uma onda, que é uma senoide. Nem isso vocês conseguem lembrar? Não conseguem lembrar não que tem uma senoide? Conseguem lembrar não?
Então, então vamos voltar, porque o que eu estou dizendo aqui está tudo perdido. Vou voltar para a primeira. E vou dizer ao rapaz, que eu vou dizer ao coordenador que eu não consigo dar aula para vocês. Vou dizer a ele que ele não. Vou dizer a ele que ele pense 2 vezes em me chamar, porque eu não consigo dar aula, vocês não conseguem aprender. O problema não está em você, está no professor. Você não lembra de jeito nenhum dessa função, vocês não lembram. Conseguem ver a minha tela? Consigo. Vocês não lembram dessa função. Lembro, só que esquece toda vez, fica esquecendo toda hora. E o que é que tem... Como é que eu chamo essa função? É a representação de que tipo de onda? Se você conseguir ler a primeira frase que está em cima, você vai conseguir entender. Dá para ler ou está pequena a letra? Como é que eu interpreto essa função? Ondas longitudinais, positivo do eixo X para ser descrito pela equação. Como é que diz? Você consegue ler a frase que está em cima? Como é que ela diz? As ondas mecânicas só podem existir em meios materiais. Na base, embaixo. No segundo ponto, tem um pontinho verde. Leia o segundo ponto. Uma linha acima da equação que está marcada. O que é que diz? Ideia-chave. Não. Abaixo, meu jovem. Depois de ondas, tem um outro parágrafo. Como é que diz o outro parágrafo? Se propaga no sentido positivo do eixo X. É o quê? Uma o quê? Se propaga. É uma onda o quê? É uma onda o quê? Senoidal. E o que é uma onda senoidal? É uma onda mecânica. E é? Legal. Por que ela é senoidal? E aí? Vamos, senhores. Não só tem um aluno na sala, não. Tem 3, né? Professor, boa noite. Compartilhe aí a tela, por favor. Tá compartilhada. Você não consegue ver, não? Não, só o seu perfil. Vou compartilhar de novo. Estou compartilhando. Quando você puder ver minha tela, por favor, avise. O problema todo é que vocês simplesmente não estudam. Vocês chegam na aula e querem que eu vomite informação e vocês não estão lendo. E desde o primeiro dia que eu peço, por favor, o material está lá. Leia. Leia. Estão vendo minha tela? Conseguem ver? Quando conseguirem, por favor, avisem. Vou sair e entrar novamente, professor. Ainda não consegui, não. Mas alguém está vendo? O Vevson? Estou vendo. Tá vendo? O Webson tá vendo. Jardiel só acho que tá só. Não tá participando, tá somente conectado, mas não tá vendo nada nem ouvindo. Então vamos lá. Esperar o Zaqueu voltar, então. Vamos lá, Zaqueu. A gente aguarda você. Deixa o Zaqueu entrar para ver se ele consegue visualizar. Pelo jeito, ia fazer trabalho, vou repensar. Mas eu também não dou essa disciplina de Física 2, eu dou apenas para ajudar, né? Ele tá vendo, eu não tive nem Física 1. Hã? Eu não tive nem Física 1. Mas você consegue ler, né, meu irmão? Eu consigo ler, mas não tive Física 1, não. Mas você consegue ler. O material que eu estou dando não depende de Física 1.
Mas fica complicado. Tá pulando uma matéria, pulando outra, pulando uma matéria, pulando outra, é complicado. Mas eu quero dizer, este material não depende de Física 1. É que eu vou ter Física 2 se eu não ter Física 1. Complicado. Eu vou repetir, Verso. Você não está ouvindo, não. Eu não vou repetir mais, não. Eu vou continuar dando a disciplina. Eu vou continuar dando o que eu estava dando, porque, veja só. Veja, nós vamos agora para ótica. Você está vendo, Zaqueu? Zaqueu, você consegue ver? Zaqueu saiu de novo. Se o Zaqueu entrar e a gente continua a disciplina. Não tem problema nenhum, não. Então, uma imagem que você está vendo é um feixe de luz, certo? Uma luz bem forte, parece como um laser, um feixe de luz que incide sobre um recipiente com líquido. Então, o que acontece? Nós podemos ver claramente que parte desse feixe, ele não segue em linha reta, mas ele muda a sua direção dentro da água, e parte dele bate na água e vai para uma outra direção. Aqui nós podemos ver dois fenômenos. O fenômeno da refração, que é quando a onda ela muda o seu ângulo de direção ao incidir sobre um meio, nesse aqui no caso da água, e a reflexão, quando ela bate e reflete para outro. Ela pode refletir para a própria fonte ou pode refletir para um ângulo diferente. Uma coisa é o raio refratado, outra coisa é o raio refletido. Então, a potência desse raio vai ser dividida em duas partes. Parte dele vai ser refratado e parte dele vai ser refletido. E por que nós estamos estudando óticas depois de estudar ondas? Porque uma forma de nós interpretarmos a luz é como uma onda. Na verdade, como uma onda eletromagnética. Então, a luz ela pode ser interpretada de duas formas. Como uma partícula, no caso do fóton, e tem todo um estudo de partículas de luz, ou como uma onda. Nesse caso, nós vamos vê-la como uma onda, certo? E nós temos aqui a frente de onda. Ele vai mostrar esses pequenos traços como se fosse a frente de onda. No caso da luz, o comprimento de onda da luz é muito pequeno, porque a frequência de funcionamento da luz, o espectro de funcionamento da luz, de propagação da luz, principalmente da luz visível, é muito alto. Então, eu vou mostrar para aqui o espectro da luz, para que vocês possam entender. Aqui para pelo menos dizer que mostrei. E aqui nós temos o espectro da luz visível, certo? Um espectro bem pequenininho. Então, a luz visível, ela está operando dentro do comprimento de onda de 400 nanômetros até 750, perto de 800 nanômetros. Então, se você pega uma coisa como essa, a frequência de operação da luz é acima de terahertz. Para você ter um comprimento de onda lambda de 400 nanômetros, o que é um nanômetro? É quando eu tenho 1 metro e divido por 1 milhão, por 1 bilhão. Então eu tenho 1 nanômetro. Okay? Então é uma coisa muito pequenininha. Essa é a frequência da luz visível. Abaixo da frequência mais baixa, que é a cor azul, que é a cor mais fria, eu tenho ultravioleta. E acima do vermelho, da cor mais quente, considerada, eu tenho o infravermelho. Para depois eu começar a trabalhar com outras faixas de frequência, certo? Os raios menores são raios gama, com 0,1 picometros. Raio X, ultravioleta, a luz visível, uma faixa muito pequena, infravermelho, e as ondas de rádio assim vão subindo. Esse aqui é o espectro da luz.
Tudo bem? Então vamos lá. Voltando para cá, no caso da luz analisada como uma onda, eu tenho a frente de onda, que é para poder ver o comprimento de onda. Então, nessas frentes de ondas que são muito pequenas, quando uma onda incide sobre um determinado meio, parte dele refrata e parte dele reflete. Se eu considerar uma normal, ou seja, uma linha reta, traçada aqui exatamente onde essa onda se divide, pegar aqui no eixo, que eu chamo essa de normal, eu vou ter o raio incidente, parte do raio vai ser refratado e parte do raio vai ser refletido. Eu acho que isso não é uma coisa muito difícil. Então, esse raio refletido, ele tem uma angulação chamado... Pode falar. Pode falar, meu irmão, estou ouvindo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Tudo bem. Parte desse raio, esse raio refletido, ele tem uma angulação θ' 1, certo? E esse raio refratado tem uma angulação θ' 2. O que é que acontece? Esse raio refletido, nós veremos que ele tem uma relação, se eu traçar essa normal, eu terei um θ1 e um θ' 1, que vai dividir exatamente o meio entre o raio, a onda incidente e a onda refletida. Ok? Então, pela a lei da reflexão, eu tenho que o raio refletido está num plano de incidência e tem um ângulo de reflexão igual ao ângulo de incidência, ou seja, meu θ' 1 é igual ao meu θ' 2. Isto é a lei da reflexão. Então, se eu pegar esse raio e começar a levantar ele para cá, ele se aproximar mais da normal, eu também terei a reflexão com esse outro feixe que vai se levantar, ele vai fazer isso aqui, esse movimento. Cada vez que eu vou me aproximando da normal, mais ele vai fazer esse movimento. Então, pela lei da reflexão, o θ' 1 vai ser igual ao θ' 2. É difícil entender isso aqui, esse fenômeno? Não, está dizendo que está sendo refletido, né? Parte da energia é refletida e parte da energia é refratada para dentro do líquido. A parte refratada, ele tem um ângulo também, se eu considerar normal, ele tem um ângulo em relação à normal, que é essa linha que passa no centro, chamado de θ2. É difícil entender isso? Não. Pronto. Agora, como vocês não leem, eu vou ler, para vocês verem que não tem dificuldade de ler. Embora as ondas luminosas se espalhem ou se afastarem de uma fonte, a hipótese de uma luz se propagar em linha reta, como a figura 33.5a, lá em cima. Cadê ela? 33.5 ou 33.15, Jesus? Eu estou lendo errado? Será que eu coloquei essa imagem aqui? Acho que essa imagem não está aqui. Mas eu posso pegar no livro. 33.9. Vou pegar o livro para a gente ver. Eu estava até assistindo uma aula hoje, professor, sobre GV em si, sobre essa lente concava e a lente... A lente côncava e convexa. Exatamente. Côncava e convexa. Mas a memória está um pouco ruim para gravar. Depois que eu peguei esse coronavírus, aí está um pouco complicado para gravar. Mas estou assistindo, estou praticando, mas para ver se consigo Seria mais interessante você ler. Não, eu estou lendo. Eu li a primeiro que você mandou um livro e um resumo, né? Foi. Eu li o resumo todinho. Eu vou ter que ler 2, 3 vezes para pegar a mãe, porque eu não estou conseguindo memorizar, não estou conseguindo entender, estou conseguindo aprender. Não, você não precisa memorizar. Você precisa ler somente a apostila. Leia a apostila devagar. Tá certo. Não é ler a apostila devagar que você vai entender. Tá certo? Então vamos aqui devagarzinho. A fórmula N2 sendo de delta 2 igual a N1 sendo
dentro de terra, refração. Mas é bem interessante. Se você pegar apenas para ler, você vai entender. Deixa eu voltar para cá. Para esse aqui, meu Deus do céu. Esse aqui é. Pronto, deixa eu passar mais para cá. Isso aqui não vai ajudar. Depois eu volto para a polarização. Mas primeiro eu quero dar isso daqui. Certo? O que acontece? A fotografia da figura 33.16, que é essa daqui, certo? O que é que ela mostra? Mostra um exemplo de ondas luminosas que se propagam aproximadamente em linha reta. Um feixe luminoso estreito, o feixe incidente, é esse aqui, ó. Proveniente da esquerda, que se propaga no ar, encontra uma superfície plana de água. Parte da luz é refletida pela superfície, tá aqui, ó. Parte que é refletida para cima da água, formando um feixe que se propaga para cima e para a direita, como se o feixe original tivesse ricocheteado na superfície. O resto da luz penetra na água, formando um feixe que se propaga para baixo e para a direita. Como a luz pode se propagar na água, dizemos que a água é transparente. Os materiais nos quais a luz não se propaga são chamados de opacos. Aí vamos lá. A passagem da luz por uma superfície ou interface, que está aqui, ó. Isso aqui é chamado de superfície ou interface, está o nome aqui, é interface. Aqui está o raio incidente representando esse meu amiguinho aqui. Raio refletido representando esse meu aqui, esse meu amigo. E o raio refratado, esse aqui de baixo. O que que ele vai dizer? A passagem da luz por uma interface que separa dois meios diferentes é chamada de refração. A menos que o raio incidente seja perpendicular à interface, a refração muda a direção da propagação da luz. Então, ele vai mostrar isso. Bateu aqui, ele refrata, ele muda a direção da luz. Observe a figura 3316A, que a mudança de direção, ocorre apenas na interface, dentro da água. A luz se propaga em linha reta, como no ar. Na figura 3316B, os feixes luminosos da fotografia estão representados por um raio incidente, um raio refletido e um raio refratado, e frentes de onda associadas. A orientação desses raios é medida em relação a uma direção conhecida como normal, que é perpendicular à interface, no ponto em que ocorre a refração e a reflexão. Ou seja, no ponto em que ela toca, eu tenho uma reta que eu chamo isso aqui de normal. O ângulo de incidência é θ1, o ângulo de reflexão é θ'1 e o ângulo de refração é θ2. Os três ângulos são medidos em relação à normal. O plano que contém o raio de incidência e a normal é o plano de incidência. Raio incidente e normal, plano de incidência, que coincide com o plano do papel na figura 3316B. Tá certo? O que é que diz a lei da reflexão? O raio refletido está no plano de incidência e tem um ângulo de reflexão igual ao ângulo de incidência. Está aqui. θ'1 igual a θ'2. Isso aqui em relação a essa linha. Vendo daqui para cá e vendo daqui para cá. E aqui tem alguns meios com índice de refração. Certo? O vácuo, o índice é 1. Certo? O ar é aproximadamente 1. O vidro de baixa dispersão, 1,52. Cloreto de sódio, aqui tem polietileno. A água, 20 graus, é 1,33. O acetona, 1,36. O álcool etílico, 1,36. A solução com açúcar, água com açúcar, 1,38. Quartzo, 1,46. Solução de açúcar, 80%. Quem gosta de tomar aquele café com muito açúcar, 1,49. Diamante, 2,42 e assim vai. São os índices de refração. A luz bate e ela muda o ângulo. O que é que diz a lei da refração? A lei da refração, ela diz que o raio refratado está no plano de incidência
e tem um ângulo de refração θ2 que está relacionado a um ângulo de incidência θ1. E como é que eles se relacionam? Eu vou ter N2 vezes seno de θ2 igual a N1 vezes o seno de θ1, em que N1 e N2 são constantes adimensionais, ou seja, não tem dimensão, não tem ela dizendo que ela é watt, metro, centímetro, jarda, não. Denominadas índice de refração. Então, eu tenho um índice de refração do meio 2 com um ângulo de refração do meio 2. Eu tenho um índice de refração do meio 1 com um ângulo de refração de meio 1, que depende do meio no qual a luz está se propagando. Essa equação é conhecida como lei de Snell. Tudo bem? Então, no próximo capítulo, ele vai mostrar isso, no qual veremos também que o índice de refração de um meio é igual a CV, em que V é a velocidade do meio e C é a constante da luz no vácuo. Então, o que é que você tem aqui? Quando você olha para essa imagem A e para essa imagem B, quem é o meio A? Quem é o meio N1? Nessa imagem aqui, quem é o meio N1? É do lado esquerdo, que vem o laser. Não, quem é o meio N1? O meio N1 é o ar. Ah, o ar. E quem é o meio N2? A água. É a água. Então não é difícil de entender. É? É difícil de entender? Não é difícil não. Não, Então veja. Pela lei de reflexão, eu tenho um raio incidindo aqui, quando ele chega na água, ele refrate e parte ele reflete. Se eu traçar uma reta aqui, que eu chamo de normal, exatamente onde a luz toca na água, e ele vai se dividir na parte refratada e na parte refletida, eu chamo esse normal, estou dizendo, olha, que o ângulo que eu tenho entre o raio incidente e a normal é igual ao ângulo que eu vou ter entre o raio refletido e a normal. Isso aqui é a lei da reflexão, θ' 1 igual a θ' 2. Depois, eu vou ter ela refratada. Essa onda refratada, o raio refratado, ele também tem um ângulo em relação à normal de θ2. Aqui eu tenho o ar, que tem um índice de refração. Qual é o índice de refração no ar a 20 graus? 1,33. Perdão, do ar, aproximadamente 1. E da água a 20 graus, 1,33. Então, aqui no ar eu tenho um índice de refração de 1, aproximadamente. E aqui na água eu tenho um índice de refração na água pura a 20 graus de 1,33. Está aqui. Então, eu tenho dois meios. Para esses dois meios, eu tenho um índice de refração para o ar e tenho um índice de refração para a água. Então, eu tenho o N1, que é o índice de refração do ar, e o N2, que é o índice de refração da água. No ar, eu tenho um θ1 do índice em relação à normal, e na água eu tenho o θ2, que é o ângulo entre o feixe e a normal, dentro da água, onde eu tenho a lei de Snell. N2 igual ao seno de θ2, N2 seno de θ2 vai ser igual a N1 seno de θ1. Então, levando em consideração os meios diferentes e os ângulos diferentes, isso daqui tem que acontecer. Tem que haver esta igualdade. Alguém não entendeu isso ou quer que eu explique de novo? Entendi, professor. Entendido, professor. É difícil? É difícil, senhores, isso? Olhando para a imagem, é difícil não, né? Então, tudo bem. Então, vamos para frente. Veja, a partir da lei de Snell, eu posso saber quem é θ2, quem é θ1. Se eu tiver θ1, como é que eu consigo θ2? Basta eu dividir ambos os termos por N2, então eu vou ter N2 seno de θ2 dividido por N2, dá quanto? Quanto é que dá N2 seno de θ2 dividido por N2, dá quanto? Eu vou colocar no seno de θ2.
seno de θ2. E aqui eu vou ter N1 seno de θ1 dividido por N2. Mas como eu quero θ2, eu vou aplicar a função inversa do seno. Qual é a função inversa do seno? Cosseno. Não. Aí você me Menos quebra. cosseno, professor. Faça o seguinte, abra sua calculadora. Você tem uma calculadora no computador ou no celular? Você abre aqui, ó, calculadora. Quando você abrir a calculadora, olhe. Todo mundo está vendo minha calculadora? Eu vou até aumentar ela aqui. Sim, professor. Todo mundo está vendo, né? Aí se eu pegar as funções trigonométricas, eu tenho o seno, né? Tá vendo? E qual é? Esse 2n aqui, ó, indica a função inversa. Qual é o inverso do seno? Vocês conseguem ver minha tela? Claro. O que é que está escrito aqui? Seno elevado a menos 1. O que é que significa isso? Isso é o arco cosseno. A função inversa do seno não é o cosseno. A função inversa do seno é o arco cosseno. Qual é a função inversa do cosseno? É o arco cosseno. Qual é a função inversa da tangente? É o arco tangente. Alguém não entendeu isso? Entendido. Isso aqui já foi falado umas 300 mil vezes. A função, eu tenho seno. Função inversa do seno é o seno a menos 1. Se você chegar e disser que a função inversa do seno é o cosseno, ô meu irmão, aí é para matar o professor. E eu fui professor meu nome? De iniciação de vocês na matemática, né? Então eu tenho que pedir ao camarada para ele não me mandar mais dar aula, porque eu não consigo me comunicar com vocês. Vocês não conseguem aprender absolutamente nada comigo. Todo mundo está entendendo tudo. Quando eu faço uma pergunta simples, ninguém sabe de nada. O problema não está em vocês, o problema é do professor. Então, esse ângulo aqui, como é que eu consigo ele? Se eu aplicar o seno a menos 1 do seno, vai dar próprio θ. E se eu aplicar o seno a menos 1, então eu vou ter o arco seno desse valor aqui. Se eu tiver o arco seno, aí eu vou ter o θ. Neste caso, eu tenho que o seno de θ2 vai ser N1 dividido por N2, seno de θ1. Isso aqui para comparar o ângulo de refração θ2 com o ângulo de incidência θ1. Nesse caso, se N2 for igual a N1, θ2 também é igual a θ1. Aí o que é que você vai ter? Se os índices são iguais, a direção não muda. Se o segundo índice, θ2, é maior, o índice aqui é dentro, o N2. O N2 é maior, o raio se aproxima da normal. Ou seja, quanto maior for esse N, mais esse raio vai descer aqui, ó, e se aproximar dessa retinha aqui, descendo exatamente para baixo. Tudo bem? Sim. E se o índice for, quanto menor for o índice, mais esse raio, aqui, ó, esse feixe, vai se distanciar da normal, mais ele vai chegar aqui até a interface, mais ele vai se aproximar da interface. Alguma dúvida em relação a isso? Não. Então, quanto mais translúcido ou transparente for o meio, mais esse raio aqui vai se aproximar da normal. Ou melhor, mais o raio vai passar aqui, ó, reto, porque N1 está se aproximando de N2. Quanto o índice 2 for maior, mais ele vai se aproximar, maior do que N1, é claro, mais esse raio vai se aproximar do eixo, da normal, e quanto menor for o índice, mais esse raio vai se aproximar da interface. Alguém tem alguma dúvida a respeito deste fenômeno? Alguém tem alguma dúvida a respeito deste fenômeno? Não. Diz que não, mas depois que eu perguntar, ninguém sabe de nada. É incrível. E aqui ele repete de novo.
Tá certo? Que ele vai repetir de novo. E o que ele vai mostrar esse exemplo aqui, ó. O índice de refração em relação ao comprimento de onda. O que é o comprimento de onda, senhores? O que é o comprimento de onda? Qual é o símbolo que representa o comprimento de onda? Lâmina. Qual é a letra grega? Qual é? É lâmina. É o lambda. E como é que eu calculo o lambda? Só é a frequência sobre a velocidade. Ao contrário. Como é que fica o contrário? Isso. É, Como é que velocidade fica? sobre a frequência. Velocidade sobre a frequência. Estou trabalhando com a luz. Qual é a velocidade de propagação da luz? É 3 vezes 10 A oitava. Exato. segundo. É 3 vezes 10 a oitava. Ou 300 mil quilômetros por segundo, né? Eu tenho 3 vezes 10 a oitava. Veja. Se eu tenho... Opa, abri errado. Se eu tenho 3 vezes 10 a oitava, é a minha velocidade. E o meu comprimento de onda está aqui, ó. Meu lambda está aqui. Quanto é que vale minha frequência? Em 400 nanômetros. Vale quanto? E agora, como é que eu calculo? Quem me diz como é que eu calculo? Diga aí que eu escrevo aqui. E aí, como é que eu calculo? Vai ser a velocidade sobre o comprimento, a lâmina. Eu tenho aqui, ó, que é o meu lambda. Vamos lá. Lambda é igual à velocidade, que eu vou chamar de C, né? Dividido por F. Veja, eu tenho lambda. Sim, tem. Tenho lambda. Então vamos lá. Quanto é que tá? Meu lambda aqui eu vou considerar 400 nanômetros. Como é que eu coloco 400 nanômetros em número em número científico? É 400 vezes 10 a quanto? Quanto é que vale um nano? Vamos lá. 1 mili é dividido por 3, né? Menos 9. Muito bem, menos 9. 400 vezes 10 a menos 9. Não é isso? Isso daqui vai ser igual... Quanto é que vale C? Quanto é a velocidade da luz? 3... 10 elevado à oitava. 10 elevado à oitava. Ok. Eu tenho uma frequência? Não. Eu quero a frequência, né? Sim. E agora, como é que eu faço? O senhor vai multiplicar aí a lâmina pela velocidade. É mesmo? Eu tenho F do lado do lambda? Não é pela frequência, não. Eu tenho F do lado do lambda? Não, né? Eu só tenho F embaixo. Eu preciso esse F abaixo de 3 vezes 10 oitava? Não. Eu vou multiplicar ambos os termos por F. Como é que fica? Fica F vezes... Vou botar até times aqui. F vezes 400 vezes 10 a menos 9, que vai ser igual a 3 vezes 10 a oitava, vezes F,
de tudo isso aqui dividido por F. Quanto é que dá F dividido por F? Vai dar 1. Quanto é que vai dar 400 vezes 10 a nona vezes F? Então eu tenho 400, eu vou fazer bem devagarzinho, vezes 10 a menos 9, que é igual, em cima e embaixo vai ficar 3,10 a oitava vezes 1, né? Quanto é 3 vezes 10 a oitava vezes 1? Dá quanto? Agora eu tenho 400 vezes 10 a menos 9F, que é igual a 3 vezes 10 a oitava. Como é que eu faço para descobrir quanto é que é F? Você vai passar aí para dividir a 400 vezes 10 a menos 9. O que você está dizendo está matematicamente errado. Por que está errado? Você não vai passar 400 para lugar nenhum. Você tem que pegar os dois termos e fazer a mesma operação. Eu tenho que pegar o primeiro termo e dividir por 400 vezes 10 a nona, e tenho que pegar o segundo termo e fazer a mesma coisa. Eu tenho que pegar isso aqui, ó. E dividir por isso. E vai ser igual a 3 dividido 3 vezes 10 a oitava, dividido por isso. Quanto é que dá 400 vezes 10 a menos 9 dividido por 400 vezes 10 a menos 9? Da F. Só vai dar F. Legal. Agora diga para mim quanto é que dá 3 vezes 10 a oitava dividido por 400 vezes 10 a menos 9. Dá quanto? Dá quanto? Os senhores têm Só um minuto. calculadora? Conseguem fazer a conta na calculadora ou não? Se não conseguir, eu faço aqui. Professor, deu 7,5 vezes 10 é 14. Então, confiando que você está certo, 7,5 Vezes 10 é 14. vezes 10 a 14ª, né? Veja, a cada 3 eu tenho um número diferente, e o que é que eu vou ter aí? 10 elevado a 14, eu estou na faixa de terahertz, elevado a 12, certo? Eu vou ter quilo, mega dá 6, giga dá 9, não é? Tera dá 12, eu vou ter 750 terahertz. Porque eu vou ter 750 vezes 10 a 12ª. Isso aqui vai ser igual a 750 vezes 10 a 12ª. Ou 750 terahertz.
Então, qual é a frequência que eu estou trabalhando aqui em 400 nanômetros? 750 terahertz. Tudo bem? Tudo que ele vai mostrar, cada vez que eu subo com a frequência, ou eu reduzo, ou aumento, né? O comprimento de onda vai ficando menor, eu vou ter um índice de refração diferente. Tudo bem até aí? Cada vez que eu vou reduzindo a frequência, eu vou aumentando o índice de refração. Ou, cada vez que eu aumento o comprimento de onda, eu vou reduzindo o índice de refração. Lembrando que eu tenho aqui 750 terahertz. O Wi-Fi funciona em 2,4 gigahertz. Então, para você ter uma comparação disso daí. Alguma dúvida até agora? Alguma dúvida até agora? Entendi, professor. Pronto. Então eu vou fazer as mesmas coisas, voltando, porque alguns dos senhores não estavam no começo. Por que é que nós estamos vendo ótica depois de ondas? Porque quando nós vimos em ótica, nós vimos as ondas transversais e vimos ondas longitudinais. Menos o Everson. Quem poderia me dar um exemplo de uma onda transversal? Alguém está mandando mensagem no nosso grupo ou não? Não, ninguém está mandando mensagem. Quem me dá um exemplo de uma onda transversal? Eu não dei nenhum exemplo no começo da disciplina no mês que comecei a dar aula para vocês de uma onda transversal, vocês não lembram de nada. Sim, professor. Então diga uma corda. Uma corda balançando. Pronto. Uma corda e um ponto fixo. Eu tenho uma corda balançando, eu tenho lá uma onda transversal. Uma onda eletromagnética, eu tenho uma onda transversal. E um exemplo de uma onda longitudinal? É uma mola. Uma mola, a voz, as ondas acústicas, são as ondas longitudinais. Então nós vimos que as ondas transversais, a propagação delas é representada por uma determinada função. Que função é essa? Que função é essa? Eu não sei quem está na sala. Só tem o Zaqueu na sala. Não, tem o Fábio. Acho que o Fábio não está podendo falar. Cláudio, acho que não está podendo falar. Então vamos lá. Você lembra dessa função, meu irmão? Lembro sempre. E como é que é o nome dessa função? Isso representa uma onda o quê? Que tipo de onda é essa? Representa uma onda mecânica. Que função eu estou usando para gerar essa onda? Onda senoidal. Isso é uma onda senoidal, está escrito bem em cima. Por que ela é uma onda senoidal? Porque ela se repete no tempo. Uma onda quadrada também, ela se repete no tempo. Ela é uma onda senoidal? Não. Eu estou dizendo, eu vou ter que pedir para ele botar outro professor para dar aula, porque eu não consigo me comunicar com vocês.
Vocês não entendem o que eu falo. E a culpa não está no aluno, a culpa está no professor. A minha metodologia está equivocada. Olhe para a função. Por que o nome dessa onda é senoidal? Olhe para a função. Por que a onda é senoidal? Eu não entendi a pergunta, Paulo. Cortou aqui para mim. Repita aí, por favor. Por que essa onda é uma onda senoidal? Por que ela é chamada de senoidal? Que ela se repete no tempo. Uma onda quadrada também, uma onda triangular também. Uma onda triangular é senoidal? Um dente de serra é uma onda senoidal? Por que essa onda é senoidal? Porque ela oscila. Porque ela oscila? Um dente de serra também oscila. Uma onda quadrada, em formato de um quadrado, de um retângulo, uma onda retangular também oscila. Ela tem uma frequência de funcionamento, então ela oscila. Eu quero saber por que essa onda é senoidal. E aí, por que essa onda é chamada de senoidal? E aí, senhores, conseguiram desvendar o mistério? Olhe para a função. Vocês conseguem ver a função? Vocês conseguem ler a função para mim? Como é que diz essa função? Está marcada aí, leia ela para mim, por favor. Alguém consegue ler a função para mim, por favor? Função y de x. Leia o resto. É igual a amplitude vezes seno, vezes o argumento, que é a quantidade de onda, x, que é a posição, menos Ômega T. ômega t, que ômega é frequência A frequência angular. E t é o tempo. Por que essa onda é senoidal? Leia ela do jeito que ela está aí, sem dizer o que é cada parte dessa. Leia de novo. Y de xt é igual ao quê? Igual a amplitude, que é... Não, leia o que está escrito aí. Leia do jeito que está escrito, não precisa dizer o que é, não. Ym vezes seno... de kx... Vezes de kx menos ômega de t. Ômega t. Por que essa onda é senoidal? Leia de novo. Por favor. Por favor, leia de novo. Ym vezes seno... Ele vai multiplicar o argumento dele, que é xk menos ômega t. Certo. Leia de novo. Ym vezes o seno de kx menos ômega t. Leia de novo, assim, do jeito que eu falei. Por favor.
YM vezes o YM seno seno de de kx kx ômega menos t. ômega t. Legal. Por que isso é uma onda senoidal? Leia de novo. Porque ela se propaga no tempo, professor. E é. Leia de novo. Por que ela é uma onda senoidal? Ela tem amplitude e período. Por que ela é uma onda senoidal? YM vezes o seno de kx menos ômega t. Por que é uma onda senoidal? YM vezes o seno de kx menos ômega t. É uma onda senoidal. Por que é senoidal? YM vezes o seno de kx menos ômega t. YM vezes o seno de kx menos ômega t. Por que é uma onda senoidal? Está na função do seno, né? Ô, meu filho, ela está onde? A função do seno. Ela está na função do seno? Tem Praticamente. certeza? Você tem certeza que ela está na função do seno? Ou ela tem um seno? Olhe para a função. Ela está no seno ou ela tem um seno? Ela tem um seno. Ela é uma função senoidal porque ela tem o quê? Seno. Um seno. Ninguém consegue ver que ela tem um seno ali no meio? Você não consegue ver que ela tem um seno, não? Senoidal. O que é que ela tem para ser uma função senoidal? Por favor, digam para mim o que é que ela tem Uma para ser uma função senoide. senoidal. Ela tem um seno. Ninguém consegue até agora, vocês não conseguem. Essas aulas todinhas e vocês não viram que isso é um seno que tem no meio? Se fosse um cosseno, como é que eu chamaria essa onda? Que é a onda transversal. Como é que a onda longitudinal? Como é que eu chamo a longitudinal? É uma onda cossenoidal. Por que ela é Por que ela é uma cossenoidal? Ela tem o quê? Cosseno. Ela tem uma pergunta ou uma resposta? Resposta. Pronto. Então não fale como uma pergunta. É um cosseno. Ela vai ter uma amplitude e um cosseno de kx menos ômega t. Qual é a diferença do seno para o cosseno? É o ângulo, professor. A diferença do seno para o cosseno, É que eu o vou até... eles estão, uma coisa que nós chamamos, eu mostrei umas 300 mil vezes. Eles estão defasados. O seno está defasado do cosseno. Lembra? Em quantos graus? 90 graus. 90 graus. Aí eu pergunto, Folos Aqueu, eu olho para essa função. É uma função senoidal, certo? Ela é periódica? É. Menos o Zaqueu. O que é que esse YM? Esse YM representa o quê? O que é que o YM representa? O que é que esse YM representa, senhores? Alguém consegue me dizer o que é que o YM representa?
Se não consegue, diga, eu não consigo não, professor. Não tem problema nenhum. Eu só mostrei isso umas 300 mil vezes, mas se você não lembra... Alguém lembra? Alguém mandou uma mensagem aqui? Não, mandou não. Não. Ninguém lembra? Fábio, Cláudio, Verson. Vocês não lembram? Já que eu já sabe o que é, mas eu gostaria que os demais participassem. Não tô lembrado não, Paulo. Tá não? Então vamos voltar, porque se vocês não conseguirem, eu vou pegar o restinho dessa aula para tentar explicar isso aqui para vocês. Mas se vocês não lerem, vai ser a mesma coisa de jogar água na areia. Ela vai simplesmente ser absorvida e não vai servir para absolutamente nada. Jogar água na areia da praia. Então, eu tenho uma frequência, certo? E tenho um ômega. Como é que eu escrevo ômega? Ômega é igual a 2 vezes π vezes a frequência. Eu tenho também um tempo. Tempo t. Não tem um tempo t ali? Meu tempo t, ele vai ter uma faixa. Eu posso pegar o meu tempo t e fazer ele variando de menos 2π. Vou fazer ele variando de menos 2π. O tempo é positivo, né? Vou fazer ele variando de 0. Posso colocar aqui f dividido por 10 por 100 mil até f vezes 2. Só para a gente ver. Eu vou colocar em função de π, que fica melhor. Vou colocar π dividido por 100 até 2 vezes π. Isso aqui é o meu tempo. Só um momento aqui. Só um momento. Respondendo um aluno aqui. 2 vezes π, que é o meu tempo. Aqui eu tenho ômega, que é a minha frequência angular. Vocês conseguem ver minha tela, né? Sim, professor. Esse aqui vai ser o meu tempo. Agora, além disso, eu preciso do meu lambda. Para o lambda eu preciso da velocidade. Então, vou considerar a velocidade c. 3 é a oitava. Eu vou considerar isso aqui como a velocidade da luz. Ok? Para isso eu preciso do meu lambda. Meu lambda vai ser igual a c dividido por f, que é meu comprimento de onda. Ok? Eu tenho ômega, tenho y, eu preciso agora do meu ym. Meu ym, vamos colocar aqui que seja 5. Quem é ym? Ym é a amplitude do meu sinal. E nós vamos ver cada um dessas coisinhas. Certo? E eu preciso ainda mais de um defasador φ. Eu vou colocar ele de π, por exemplo, que é minha constante de fase. E agora eu vou escrever minha função. Minha função vai ser, vou fazer um y maiúsculo aqui. Posso fazer até um y minúsculo. Minha função y vai ser igual a ym
vezes o seno de quem? Posso usar, já que eu não tenho, considerando meu x num ponto fixo, eu posso considerar meu x como 1. Então, posso colocar aqui x igual a 1, estou tratando no ponto inicial, né? E vou considerar o meu k. Meu k vai ser igual a 2 vezes π dividido por lambda. Quem é que eu tenho? K, eu tenho o meu K, vezes x, menos ômega, vezes t. E vou colocar aqui, menos o meu defasador φ. E para ficar bem separadinho, eu vou fazer assim, para a gente ver tudo bem separadinho. Meu kx. Meu ômega, eu não escrevi ômega, eu escrevi W. Então aqui é W. Pronto. E vou querer plotar isso. Vou pegar a figura 1. Eu vou plotar esse negócio. Plot. Vou plotar T por Y. E vamos ver o que aparece. Vou salvar isso daqui. Aqui, eu vou colocar aqui como 3 ondas. Teste. Ondas. Tem que botar um ponto e vírgula aqui. Está aqui as minhas ondas. Certo? Botei ela até 2 vezes π. Se eu botei até 100 π, você vai ver que isso aqui vai ficar muito grande. Vou colocar apenas até π, 1 vezes π, para ficar melhor, para a gente poder ver a onda, senão a gente não vai ver nada. Pronto. Estou vendo a onda. Posso diminuir essa frequência. Se eu diminuir a frequência, olha o que acontece. Agora vamos lá. Vou botar em 1000. Vamos botar o número de amostras. Veja. O que é que eu tenho aqui? Meu YM. Meu YM igual a 5. O meu sinal ele vai variar de quanto a quanto? Vocês conseguem ver? Olhe para cá. Vai variar de quanto? De aproximadamente 5 para 5,5. Agora eu vou mudar aqui para 2. E agora, minha amplitude foi de quanto a quanto? Consegue ver, não? Tá indo de... Esse de 2 a menos 2. Então, o que é que essa amplitude aqui, esse YM faz? O que é que ela altera? Amplitude do sinal. O que é a amplitude do sinal? O que é a amplitude do sinal? A frequência. Vocês não têm ideia do que é a diferença de frequência para amplitude, não, né? Deixa eu botar um label aqui.
Vocês conseguem ver agora? O que é amplitude? Alguém consegue ver a amplitude? Uma medida escalar para ser negativa ou positiva. Ô, meu jovem, a amplitude está em que eixo? No eixo X. A amplitude, você está lendo amplitude no eixo X, tá mesmo, meu amigo? Tem certeza? Eixo Y. A amplitude está em que eixo? Qual o eixo que está a amplitude? É no eixo Y, professor. Se ele está no eixo Y, como é que eu identifico a amplitude do sinal? É onde ele vai para mais e para menos aqui, no eixo Y. Se eu botar 3, vai para 3. Se eu botar 2, quanto será que vai aparecer na amplitude? Quanto é que está aparecendo na amplitude? 2. Se eu colocar 10, quanto é que vai aparecer na amplitude? 10. É difícil entender o que é a amplitude no sinal? Se eu botar 220, qual vai ser a amplitude do sinal? Alguém não entendeu ainda o que é a amplitude de um sinal? Por favor, diga. Eu já perguntei isso umas 300 vezes, todo mundo diz, professor, eu entendi. Na hora que eu pergunto, ninguém sabe de nada. Diga para mim se você entendeu o que é amplitude ou não. Eu entendi, Paulo. Pronto. Enquanto quando eu pergunto YM, que eu olho para essa função, o que é que esse YM faz? E aí, o que é que o YM faz? Se entendeu, diga então o que é que o YM faz. E aí? Altera a amplitude do sinal. E o que é alterar a amplitude do sinal? É o valor máximo e o valor mínimo da amplitude. O valor máximo e o mínimo que eu vou ter aqui no eixo em Y. É tão difícil ver isso? Seja sincero, é difícil ver que esse Y vai alterar. O meu seno, ele sem ter nada aqui na frente, ele varia de quanto a quanto? Se eu tirar o YM daqui, o meu seno vai variar de quanto a quanto? Qual o máximo e o mínimo que ele vai assumir? Hã? Qual o máximo que o meu seno vai assumir? E o mínimo? O máximo é 1, o mínimo menos 1. Exato. Ele só vai variar entre menos 1 e 1. Então, quando eu tenho o YM, eu posso determinar para onde vai essa minha amplitude. Ela pode ir para 2, ela pode ir para 10, ela pode ir para 5. Agora eu posso controlar a amplitude. O YM, ele controla os valores mínimos e máximos aqui no eixo Y. Alguém não entendeu isso ainda?
Diga para mim, por favor, quem é que não entendeu isso ainda? Alguém não entendeu ainda? Alguém não entendeu? Vamos lá. Vamos lá. Agora, o que é a frequência? Professor, o que é a frequência? Eu tenho esse sinal. Veja, esse sinal se repete aqui Professor, quantas tela aí, vezes? professor. Parou a tela? Sim, tá no perfil. Pronto, a gente vou compartilhar de novo. Vou parar a apresentação e vou fazer de novo. Tela inteira. Pronto. Conseguem ver minha tela já? Sim, Ou Paulo. não? Pronto. Então vamos lá. Para a gente terminar. E a frequência, ela faz o quê? Quando eu altero a frequência. Olha, quando eu alterar a frequência, veja, aqui o sinal se repete uma, duas vezes e meia, né? Aproximadamente quase 3 vezes. A frequência, boa noite, é o número de ondas que eu vou ter aqui dentro. Se eu aumentar para 100, olha o que acontece. Você está vendo que aumenta o número de ondas aqui dentro ou não? Sim. É difícil de ver isso? Então a frequência só vai alterar o número de ondas que eu estou vendo aqui dentro. Só isso. Não é difícil de ver isso. Só vou alterar o número de ondas que eu estou vendo. Frequência menor, vou ver o número de ondas menor. Só isso. Não é difícil. É? Não. Então não é complicado. Então, veja. Esse meu ômega que é a frequência, ele vai alterar o número de ondas que eu vou ver aqui dentro. Quantas vezes esse negócio vai se repetir aqui dentro? O YM, ele vai alterar aqui, ó, a amplitude do meu sinal. Para quanto vai o eixo de Y, o máximo e o mínimo. Só isso. Eu acho que isso não é complicado. É? Isso é complicado? Não. Então, quando você olha para essa função, você tem que ver quem é Y e o que é que vai mudar. Quem vai modificar aqui vai ser o Y e vai ser o ômega, que vai ser a frequência angular, que é 2πf. Só isso. E numa forma mais... Deixa eu abrir aqui, acho que eu tenho outras coisas aqui. Não sei se eu tinha feito outras coisas aqui. Teste de onda, teste de senoide. Senoide 1, deixa eu ver se está aqui. Senoide 1. Deixa eu abrir aqui o outro para a gente ver se tem alguma outra coisa. É aquela mesmo que eu estava trabalhando. Ver se a gente consegue abrir. Onda, círculo, pedância. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui que está faltando. Senoide 1, teste de onda. Não, vai ser a senoide 1. Pronto, esse daqui tem. F5. Onde a gente pode ver essas senoides. Meu sinal vindo de menos π a π, eu posso botar até 0 aqui. De 0 a π. Meu YM 0,5. Minha frequência. Meu ômega. Meu defasador. Que vai ser aqui π.
Pronto. E aqui eu tenho meu YM mais π, mais φ. E vou ter o meu sinal. Aqui eu tenho uma onda e ela é defasada em 90 graus. Quando um for 0, ela vale 1. Quando o outro for 1, ela vale 0. Porque uma onda defasada da outra, se eu tiver o seno e defasar esse seno em 90 graus, eu terei o cosseno. E se eu defasar o cosseno, eu terei o seno. Isso aqui tudinho eu já mostrei para vocês. O problema é que os senhores não estão lendo como deveriam, apenas isso. Mas eu quero apenas que vocês lembrem. Aonde eu tenho, vê essa forma disso aqui, olha, vai representar uma onda. Uma onda senoidal. Por que uma senoidal? Porque ela tem um seno. Ok? Ela vai variar no tempo. Ela pode variar na posição dela em X. E ela pode ter um defasador φ, que eu vou mostrar daqui a pouco. Deixa eu abrir logo com o φ aqui. Cadê o φ? Ela aqui. Eu posso ver ela dessa forma. Eu posso ter a amplitude, o argumento interno, e aqui eu posso ter o defasador, que eu vou chamar de constante de fase. E eu posso ver duas ondas, tá vendo? Elas vão ter fases diferentes, elas estão defasadas entre elas. Se eu pegar um seno e defasar em 90 graus, ele vira um cosseno, porque o seno começa em 0 e o cosseno vai começar em 1 no máximo. Só isso. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso ou não? Seria bom que, para eu poder dar essa aula do módulo 5, vocês lembrassem pelo menos o que é uma onda. Que eu estou trabalhando aqui eu estou representando a luz como uma onda transversal. E ela se propaga a partir de uma função senoidal. Só que agora eu estou vendo já apenas o feixe. Mas a propagação dessa onda é por uma senoide. Se ela tem uma senoide, ela tem uma frente de onda. A frente de onda é isso aqui, ó. A frente de onda são as cabecinhas dessa onda aqui, a distância entre o máximo ou o mínimo da onda aqui, ó. A distância entre, no vermelho, desse para isso aqui eu chamo de frente de onda ou de comprimento de onda. É a distância entre os máximos ou mínimos dela. É isso que ele está mostrando aqui, ó. Só que isso é muito pequenininho, na faixa de nanômetro, porque eu estou trabalhando com a luz e estou representando a luz como uma onda, só que uma onda eletromagnética. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso aqui ou não? Eu gostaria que vocês lessem no final de semana, para que vocês pudessem entender. O assunto é muito simples. Senhores? Sim, Oi, senhor, professor. Paulo. Estamos escutando. Escutar é uma coisa. Vou parar aqui a gravação para a gente poder tirar dúvidas.